Durante toda a minha infância, sempre que eu tentava assistir aos programas da Angélica, minha mãe aparecia na sala com aquela cara de desaprovação que eu conhecia bem. Ela não dizia nada diretamente, mas mudava de canal ou encontrava alguma desculpa para me chamar para outro lugar. Era uma reação estranha, porque minha mãe não costumava proibir nada relacionado à televisão, desde que fosse programa infantil. Minha mãe, Dona Lourdes, era uma mulher trabalhadora, costureira de profissão, que sempre sonhou em ver a filha brilhando na televisão. Ela mesma havia tentado alguns concursos de beleza na juventude, lá pelos anos 60, mas nunca conseguiu passar das primeiras fases. Era uma mulher bonita, de cabelos castanhos e olhos claros, que guardava em uma caixa de sapatos algumas fotografias de quando participou do concurso da garota mais elegante da nossa cidade natal. Quando a Angélica apareceu na televisão, no final dos anos 80, eu estava com uns 8 anos de idade. Lembro perfeitamente da primeira vez que vi aquela menina loira, de apenas 12 anos, apresentando o programa na televisão. Era algo revolucionário para a época, menos uma criança praticamente da minha idade, comandando um programa de verdade. Eu ficava hipnotizada, sonhando em um dia estar ali também, mas minha mãe tinha uma reação completamente diferente. Toda vez que a Angélica aparecia na tela, ela suspirava fundo e comentava baixinho. Coisas como "isso não é vida para uma criança" ou "onde estão os pais dessa menina?". Eu não entendia direito o que ela queria dizer. Afinal, para mim, aquilo tudo parecia um sonho. Foi só anos depois, quando eu já estava adulta e minha mãe havia falecido de um câncer silencioso, que descobriu tarde demais, que encontrei a verdadeira razão por trás de toda aquela versão. Estava organizando os pertences dela quando descobri, no fundo de uma gaveta antiga, um envelope amarelado pelo tempo. Dentro dele, havia várias cartas que ela nunca enviou e um diário que mantinha escondido. A primeira carta que li me deixou sem palavras. Era endereçada à produção da televisão onde a Angélica trabalhava, e estava datada de 1987. Minha mãe havia escrito com sua letra caprichada de costureira sobre como achava errado uma criança de 12 anos estar trabalhando na televisão, ao invés de estar na escola, brincando e vivendo a infância. Mas não era só isso. Continuando a leitura, descobri que minha mãe via na trajetória da Angélica o reflexo de seus próprios sonhos não realizados. Ela escreveu, em uma das páginas do diário, como se sentia injustiçada por nunca ter tido uma oportunidade real de brilhar, enquanto uma menina tão nova havia conseguido algo que ela sempre desejou. A história ficou ainda mais tocante quando li sobre o episódio que aconteceu em 1974, quando minha mãe estava grávida de mim. Ela havia se inscrito para um concurso de beleza infantil, sonhando que eu pudesse participar quando nascesse. Era exatamente o mesmo concurso onde a futura apresentadora foi descoberta anos depois. Aos 6 anos de idade, quando venceu o título de criança mais bonita do Brasil no programa do Chacrinha, minha mãe acompanhou esse concurso pela televisão e ficou sabendo que uma das vencedoras era justamente aquela menina loirinha que depois se tornaria a Angélica. Para ela, aquilo foi como uma punhalada. Ela havia sonhado tanto em me inscrever naquele mesmo concurso, mas quando eu nasci, descobrimos que eu tinha alguns problemas de saúde que exigiram cuidados especiais nos primeiros anos de vida. O diário revelou que minha mãe se culpava por não ter conseguido me dar a mesma oportunidade que os pais da Angélica deram a ela. Ela escreveu páginas e páginas sobre como se sentia uma fracassada como mãe, por não ter conseguido abrir portas para que eu realizasse os sonhos que ela própria não conseguiu alcançar. Quando a Angélica estreou como apresentadora aos 12 anos, substituindo outras apresentadoras mirins, minha mãe viu aquilo como um lembrete constante de suas limitações. Para ela, não era apenas uma criança na televisão, era o símbolo de tudo que ela não conseguiu proporcionar para a própria filha. Descobri também que minha mãe acompanhava obsessivamente a carreira da apresentadora. Ela sabia de cor todos os programas que ela havia apresentado, desde o Nave da Fantasia até o Clube da Criança e o Milkshake, na televisão Manchete. Anotava as audiências, os produtos licenciados, os discos que ela lançava. Era como se estivesse estudando um fenômeno que não conseguia compreender. Em uma carta particularmente emocionante, minha mãe escreveu sobre como se sentia ao ver uma criança trabalhando tanto. Para ela, que havia crescido em uma família humilde, onde as crianças precisavam trabalhar desde cedo para ajudar em casa, aquilo despertava memórias dolorosas. Ela não queria que nenhuma criança, nem mesmo uma desconhecida da televisão, tivesse que carregar responsabilidades tão pesadas nos ombros. Mas o que mais me impressionou foi descobrir que por trás de toda aquela aparente rejeição, existia uma admiração secreta. Em várias passagens do diário, minha mãe demonstrava reconhecer o talento e a força daquela menina que havia conseguido conquistas tão grandes
tão cedo. Ela escrevia sobre como a Angélica conseguia ser natural diante das câmeras, como interagia bem com as outras crianças, como parecia genuinamente gostar do que fazia. À medida que os anos passaram, as anotações no diário foram revelando uma mudança gradual na percepção de minha mãe. Quando a Angélica passou para outros programas, já mais crescida, Dona Lourdes começou a ver nela não mais a criança que lhe despertava sentimentos conflituosos, mas uma jovem profissional competente. Em 1993, quando a apresentadora já estava com quase 20 anos e havia se mudado para outra emissora, minha mãe escreveu algo que me emocionou profundamente. Acho que ela conseguiu. Cresceu, se tornou uma mulher forte e parece feliz com suas escolhas. Talvez eu estivesse errado em me preocupar tanto. Foi então que compreendi que a aversão de minha mãe nunca foi realmente pela Angélica como pessoa, mas por tudo que ela representava em sua vida. Era a materialização de sonhos não realizados, de oportunidades perdidas, de culpas que ela carregava como mãe. Ver aquela criança brilhando na televisão era como olhar para um espelho que refletia suas próprias frustrações. Descobri também que minha mãe chegou a me inscrever secretamente em alguns concursos infantis quando eu era pequena, mas nunca me contou para não criar expectativas. Quando não era selecionada, ela guardava a decepção apenas para si, sem nunca me fazer sentir que havia falhado. Era uma forma de proteger meus sentimentos, enquanto tentava realizar, através de mim, os sonhos que nunca conseguiu alcançar. O diário também revelou momentos em que minha mãe se questionava sobre suas próprias reações. Ela escreveu sobre como percebia que estava sendo injusta ao transferir suas frustrações para uma criança que não tinha culpa de nada. Era uma luta interna constante entre a admiração e o ressentimento, entre o reconhecimento do talento e a inveja dos pais, que conseguiram dar à filha o que ela não conseguiu dar à sua. Nos últimos anos de vida, quando eu já estava casada e com filhos, minha mãe havia se tornado mais tolerante, não só com a Angélica, mas consigo mesma também. As últimas anotações do diário mostram uma mulher que havia aprendido a se perdoar pelas oportunidades que não soube aproveitar e pelas portas que não conseguiu abrir. Em uma das últimas cartas que escreveu, mas nunca enviou, ela pedia desculpas à apresentadora por todos os pensamentos negativos que havia nutrido ao longo dos anos. Reconhecia que ela havia sido apenas uma criança tentando fazer seu melhor, assim como qualquer outra, e que não merecia ser alvo de frustrações alheias. A carta mais tocante de todas era endereçada a mim. Minha mãe pedia desculpas por ter me privado de assistir aos programas que eu gostava, por ter deixado suas próprias decepções interferirem na minha diversão infantil. Ela escreveu que só depois de anos entendeu que estava sendo egoísta, colocando seus sonhos não realizados acima da alegria simples de sua própria filha. Foi então que compreendi completamente o peso que minha mãe carregava. Ela havia crescido em uma época onde as oportunidades para mulheres eram muito limitadas, especialmente para aquelas de origem humilde. Ver uma menina conquistando na televisão algo que ela sempre sonhou mexia com feridas que nunca cicatrizaram completamente. Hoje, quando vejo minha própria filha assistindo aos antigos programas da Angélica na internet, penso em minha mãe e sinto uma mistura de tristeza e compreensão. Tristeza por ela nunca ter conseguido realizar seus sonhos, e compreensão por entender que amor às vezes se manifesta de formas complicadas. Descobri que minha mãe não odiava a Angélica, menos ela odiava suas próprias limitações, suas próprias frustrações, suas próprias escolhas que a impediram de chegar onde queria. A apresentadora era apenas o espelho que refletia tudo isso de volta para ela, todos os dias, na tela da televisão. A lição mais importante que tirei de toda essa descoberta foi entender que nossos pais também são pessoas com sonhos, frustrações e arrependimentos, que às vezes suas reações aparentemente inexplicáveis têm raízes profundas em histórias que nem sempre conhecemos, e que o amor verdadeiro às vezes se esconde por trás de atitudes que não compreendemos na infância. Minha mãe fez o melhor que podia, com as ferramentas que tinha. E talvez, no fundo, sua preocupação excessiva com o fato de uma criança estar trabalhando na televisão viesse de um lugar de proteção genuína, misturada com suas próprias dores não resolvidas. Era uma mulher complexa, cheia de sonhos guardados e amor mal compreendido. Hoje eu entendo que nem sempre conseguimos separar nossos próprios sentimentos daquilo que é melhor para as pessoas que amamos, e que perdoar nossos pais por suas imperfeições é também uma forma de nos perdoarmos por não termos compreendido na época o peso que eles carregavam em silêncio.